Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Começando mais uma resenha de mercado, a primeira resenha de 2026. Um feliz ano novo para todo mundo que está ouvindo. Ficamos aí de férias, umas 2 semanas de férias da resenha, né? Porque do trabalho aqui foi um fim de ano corrido, muita notícia, muita coisa mudando, e a gente vai falar um pouquinho aqui do que foi o ano passado, né? Bem rápido, porque quem acompanha a resenha, né, sabe o que aconteceu no passado. E vamos ver aqui as perspectivas para 2026, as preocupações, o que pode dar bom, o que pode dar ruim. Vamos lá, sem delongas, tem bastante coisa para falar. Eu não quero também passar aqui dos 25 minutos, mais ou menos, sempre fazer um programa aqui bem rápido para ninguém ficar perdendo tempo. E vamos lá. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui o ano do mercado, né? Eu fiz essa tabelinha aqui com as principais classes de ativos. Sei que quem está ouvindo no Spotify não vai conseguir ver, mas também não vou ficar lendo, obviamente, todos os números aqui, mas a gente vê principalmente aqui na tabela, na coluna lá do final da direita, quais foram as classes que se deram melhor esse ano. Na verdade, quase todas foram muito bem aqui na separação que eu faço, com exceção do dólar, né? Porque o dólar se desvalorizou bastante em relação às outras moedas. A gente acompanha aqui o DXY. Muita gente usa, né, dólar ou tem ativos dolarizados ali para se proteger. Esse ano o dólar não foi tão bem, mas por outro lado, as ações Brasil 34% no ano, os fundos imobiliários 21%, o índice de pré-fixado 18,22, ações dos Estados Unidos aqui para o Brasil foi 16,34, multimercado 15,33, na média, obviamente, né? Esses são os índices aí que eu pego. O CDI 14,31, inflação 13,71, quer dizer, não a inflação oficial, né? A renda fixa, a inflação 13,71, porque o IPCA fechou mais ou menos 4,27. Eu vi aqui que acabou de sair o dado de IPCA fechado do ano passado. Infelizmente, estava começando a live, não consegui atualizar, mas vai ficar muito próximo disso aqui, que é o IPCA. Renda fixa e inflação é o índice IMAB, ou seja, quando os juros futuros caem, as NTNs melhoram a sua precificação para quem tem em carteira. Essa valorização foi de 13,17% no ano, tá certo? Interessante, né? Um ano bom, assim, que as coisas renderam muito, renderam bem. Se a gente vê aqui no mês a mês, a gente vê que a maioria dos produtos ficou bem acima de 1% no ano, né? Foram poucos meses, assim, de todas as classes indo mal ou negativo. A gente vê também, quem está vendo aqui no YouTube consegue ver como é bom fazer uma diversificação, né? Tem mês que as ações Brasil estão em cima, depois o CDI vai para cima, depois o fundo imobiliário, e isso aqui acontece todos os meses, todos os dias, todos os anos. Se a gente pegar essa tabela aqui para os últimos 10 anos, a gente consegue ter uma visão muito boa do mercado e como a diversificação faz diferença na nossa carteira, tá certo? Vamos aqui, então, agora falar um pouquinho, né, desses indicadores nessa semana, nessa primeira semana cheia aqui do mês de janeiro. O acumulado aqui de entrada de fluxo de capital estrangeiro até o dia 7, tá? Hoje é dia 9, esqueci de falar no começo, hein? 9/1, 11 horas da manhã. Então, os dados que eu estou falando aqui são até esse momento. No ano de 26, o saldo aqui de entrada está positivo em 569 milhões. Boa notícia aí para o Bovespa, que vem subindo no ano, 1,06, e essa semana 1,43, a semana passada caiu um pouquinho. Agora já mudou, né? Eu coloquei aqui 1,38, já mudou um pouco 1,43. Agora, no momento mesmo, temos aqui a variação semanal de 1,99. O dólar revertendo aí, caindo um pouco. Ele está caindo 0,45, agora nesse momento 5,39. E o IFIX também com uma leve alta, 0,10 aqui, 0,9. Os DI subindo, né? Tá vendo aí que a variação mensal e anual estão um pouco divergentes, não levem a sério esse dado, mas todos subindo ali por volta de 0,2, 0,3, aos mais curtos 0,4. Má notícia aqui para o Brasil, né? DI subindo é ruim para os investimentos de renda fixa, principalmente os de IPCA e pré-fixado. E lá fora o SPX subindo 1,2 no mês, o dólar se valorizando em relação às outras moedas bem pouquinho, 0,58 no mês, e os juros longos dos Estados Unidos caindo 0,6 no mês. São os dados importantes, mais importantes que a gente acompanha aqui. Tem outros bem importantes também, que a gente vai falar aqui ao longo dessa resenha.
Em primeiro lugar, vamos fazer aqui uma breve retrospectiva deixa eu me colocar na tela aqui de novo. Uma breve retrospectiva do ano passado, né? Em relação, olhando lá para fora, né? A gente teve, acho que a principal notícia foi a guerra de tarifas, né? O Trump partindo para cima dos outros países, né? Querendo cobrar tarifa de outros países, principalmente da China, usando tarifas retaliativas, usou tarifa retaliativa no Brasil, depois voltou atrás. Enfim, a gente acompanhou bem o ano passado, mas deu uma mexida boa no mercado, no comércio internacional. O Trump, a ideia dele é conseguir mais recursos de importação, né, de tarifas, para financiar alguns déficits que ele tem lá. E tipo, uma segunda derivada aí dessa medida seria trazer empresas e indústrias de volta para dentro dos Estados Unidos, principalmente ali na manufatura, que os Estados Unidos, durante a globalização, perdeu bastante, principalmente lá no Sudoeste Asiático, China, Tailândia, Japão, etc. Japão, né? Tailândia, Vietnã, Laos, etc., Malásia. As fábricas acabaram indo para lá e ele acredita que essa população aí de classe média americana ficou um pouco desguarnecida de empregos nessa área. E essa é uma... Segundo ele, né? Segundo ele, é o que ele deveria fazer para conseguir esses empregos de volta. Já tentamos no Brasil fazer isso, eu falei isso muito durante o ano passado, coloquei até um estudo aqui, né? Bem preliminar ainda, com pouco tempo de medição para as medidas, a inflação ainda não estava sendo pressionada pelo aumento das tarifas, mas é uma consequência meio lógica, né, do que pode acontecer lá nos Estados Unidos com as tarifas muito altas. Foi uma gangorra de tarifas, né? Ele muda as tarifas de uma hora para outra, chegou a mais de 200% na China, depois voltou a 30%, voltou para 10%, aqui no Brasil foi 40%, fora o 10% que já tinha. Enfim, e fizemos uma análise também da balança comercial brasileira com os Estados Unidos, com a China, para ver onde que ia impactar mais aqui. Foi um ano bem interessante, assim, eu gosto de fazer a resenha porque eu acabo estudando bastante coisa sobre o assunto aqui para ficar preparado para falar, para ficar melhor preparado para falar. Os juros americanos no ano aconteceu o que meio que se esperava, né? Uma queda leve aí nos juros futuros americanos, o que é uma coisa muito boa aqui para o Brasil. A queda dos juros americanos reduz a remuneração dos investidores que querem investir em bonds americanos, né, nos títulos americanos, sobra dinheiro para vir aqui para mercados emergentes, e foi isso que aconteceu ao longo do ano. Uma entrada grande de fluxo de capital estrangeiro na Bolsa, que puxou a Bolsa, a gente acabou de ver, quase 34% de aumento no ano, muito por conta de fluxo estrangeiro. Tá? O dólar, a gente viu que o dólar perdeu força durante o ano, depois resgatou, né? A tendência é o dólar perder força, infelizmente, né? Assim, durante o ano. Mas para a gente é bom, porque o dólar perdendo força, o câmbio brasileiro fica mais apreciado, né? O real se aprecia. E isso ajuda. É ruim para a exportação, mas não caiu tanto assim a ponto de prejudicar as exportações, mas caiu a ponto de... Ou não subiu, né? Caiu, depois ficou mais ou menos estável ali, em 5,30, 5,40. Isso ajuda bastante na inflação brasileira, né? Ajuda a não pressionar a inflação, os preços internacionais ajudam a não pressionar a inflação. Por outro lado, a Bolsa americana teve um grande ano também, a gente viu aqui, subiu 16%, um bom resultado, muito puxado pelas empresas de tecnologia, as empresas de inteligência artificial, puxaram mesmo o mercado, no mercado de uma forma geral, sem essas ações não subiu tanto assim, mas com essas ações foi uma puxada grande, Nvidia, Microsoft, Google, tudo isso aí, todas essas empresas de setores aí mais tecnológicos, tá certo? Foi uma boa pedida, é sempre uma boa pedida no mercado americano, né? Tem a frase famosa do Warren Buffett, "Don't bet against America, never bet against America." Vamos ver se isso vai valer para esse ano também, né? Pode valer no longo prazo, mas talvez alguns anos seja mais perigoso, a gente vai falar bastante sobre isso ainda. Segundo lugar aqui, eu botei o protagonismo asiático, né? Por quê? Primeiro, obviamente, a China tem um protagonismo muito grande hoje. Foi o maior protagonista ali na guerra de tarifária com os Estados Unidos.
foi o maior protagonista ali na questão das exportações, né? Como a China está com, isso foi repetido aqui bastante vezes, a China com problema de demanda interna, com problema de precificação lá dos imóveis, né? Que é o maior investimento dos chineses é em imóveis, eles tiveram um colapso imobiliário lá, perda de valor relevante. Então, o mercado interno ficou deprimido, eles precisaram fazer um incentivo grande para a exportação e, ao mesmo tempo, vieram as tarifas do Trump. Então, foi um ano desafiador para a China, mas, mesmo assim, a perspectiva deles, lá pelos números deles, de crescer ainda 5% no ano. Vamos aguardar ali a saída dos números. Mas foi um protagonismo, muito ali também no setor de tecnologia, né? A China mudou bastante ali o parque industrial dela. Ainda tem bastante Xing Ling, né? Que são os produtos com menos tecnologia que a gente está acostumado aqui, mas eles também exportaram. Assim, quem mora em São Paulo, pelo menos aqui, não sei como está em outras cidades, mas a gente vê muito carro chinês elétrico, né? Eles entraram forte aqui no Brasil. E na Europa também, né? Em relação a esses carros elétricos, que a tecnologia mais avançada, enfim. E investiram bastante nisso. O outro país que chamou bastante atenção ano passado, e eu acho que vai chamar mais atenção esse ano ainda, e logo vou falar por quê aqui nas previsões que a gente vai fazer para 26, foi o Japão. Né? O Japão teve um dia ali em setembro, se não me engano, que as bolsas caíram muito porque o Banco Central japonês estava anunciando o aumento da taxa de juros depois de não sei quantos mil anos, por conta de um leve aumento na inflação, que é uma coisa que eles sempre quiseram, né? A taxa de juros japonesa historicamente foi baixa. Não vou falar muito aqui, porque eu vou falar logo sobre isso. E o mais importante em relação à taxa de juros do Japão e o carry trade. Né? Já expliquei o que é carry trade, vou explicar daqui a pouco, vou passar por cima de novo. Mas foi aí o protagonismo asiático aí ano passado, foi importante, né, para os mercados mundiais. E, né, aquela história lá da borboleta que bate as asas no Japão e causa um tsunami do outro lado do mundo, a gente está próximo de testar essa hipótese aí. Aqui no Brasil, né, a gente teve aumento de juros, né, troca de presidente do Banco Central, saiu Roberto Campos Neto, entrou o Galípolo, tinha muito pedaço do mercado ali preocupado se o Galípolo ia fazer o jogo do governo, baixar os juros na marra e tal. Não foi isso que aconteceu. Ele foi um bom presidente, está sendo, né, um bom presidente do Banco Central, respeitou as métricas, respeitou os modelos do banco, respeitou os dados, acabou aumentando a taxa de juros até, né, para 15%, manteve essa taxa durante quase o ano inteiro, sempre ressaltando os problemas ainda de pressão inflacionária e principalmente o problema fiscal do Brasil. Né? A gente sabe que o Brasil pode fechar o ano com superávit, mesmo com superávit, eu vou mostrar aqui que pode não ser possível reduzir a trajetória da dívida, e além disso, o superávit ele está maquiado, né? Tem despesas que foram retiradas da conta do cálculo do superávit primário, o que é preocupante. Em relação ao fiscal, é mais ou menos isso, né? Acabei de falar, tem coisas ali fora, o orçamento foi novamente calculado para ter mais gastos e aumento de receita, não se sabe de onde, né? Receitas extraordinárias ali, o governo está levantando a almofada do sofá para ver se tem alguma moedinha ali, alguma coisa do tipo. E no final do ano tivemos, infelizmente, a bomba aí do Banco Master, né? A bomba acho que nem foi a liquidação, viu? A liquidação era bem esperada e a liquidação está dentro do jogo, né? Está nas regras do jogo ali, o banco ser liquidado, os investidores terem que ir para o FGC e receberem o valor até 250 mil. Isso é do jogo, tá? Está na regra. O que não está no jogo não está na regra, e o que é a bomba mesmo é o que foi feito depois da liquidação, né? Sim, suco de Brasil, advogado do banco viajando com o ministro do Supremo que cuida do caso, sigilo na investigação, o TCU investigando se o Banco Central fez a liquidação correta. O Banco Central é a entidade máxima que cuida do sistema financeiro. Não é questão de questionar ou não, né? Tanto que recuaram depois. Como é que é o nome?
reportagens, né, mostrando que influencers foram pagos para falar do caso Master e questionar a liquidação do Banco Master, a liquidação do Banco Central, a liquidação do Banco Master pelo Banco Central. Então, assim, uma guerra de narrativas em rede social, é o puro suco de Brasil, e enquanto isso, quem está perdendo são os investidores que estão esperando a liberação da lista para o FGC, para fazer o pagamento. Como eu falei no final aqui do ano passado, vamos ressaltar, o maior problema dessa história toda não é o pagamento do FGC, o maior problema são os fundos de pensão de funcionários públicos de alguns estados que fizeram aportes gigantescos no Banco Master, encarteiraram o produto do Banco Master e não estão cobertos pelo FGC, e foram feitos por indicações políticas, foram feitos por motivos aí que a gente, quem sabe, um dia vai saber ainda. Mas esse que é o maior problema, né? O FGC pagar os investidores, né, conforme a regra, conforme a lei, conforme a regra do jogo sempre foi, é o que está sendo, não é o que está parando o processo. Vamos ver o que vai sair disso daí. O Brasil, até o passado é incerto, e essa é uma questão aqui que envolve muito do meu trabalho, muito do trabalho de vários assessores aqui, da relação com clientes, e realmente é triste ver essa situação. A gente sabe que existe em outras áreas do Brasil, mas a gente achava que o Banco Central estava mais protegido disso, né? Mas, enfim, começo de ano, vamos lá, espero que em breve liberem a lista para fazer os pagamentos para os clientes do jeito que é a lei, né? Do jeito que é a regra do jogo. Bom, em 2026, então, mudando de assunto, vamos lá, o que a gente tem que ficar de olho aí em 2026, e esse gráfico aí que eu estou mostrando, para quem não entende, é a borboleta batendo asa lá no Japão, tá? Os juros longos japoneses, dá uma olhada aí, em 2019, ele chegou num nível super baixo, né, quase 0%, ou seja, se você emprestasse para o governo, pegasse dinheiro, se você emprestasse para o governo japonês, né, você receberia 0% de juros. E você pagava, praticamente, para emprestar para o governo. Então, o que acontece? Como o dinheiro está muito barato, né, os juros estão baixos. Né, os juros, vamos aqui imaginar agora que é o preço do dinheiro. Né, então, juros baixos significa que o dinheiro está barato. O preço está barato no Japão e o câmbio japonês era bem estável. O que os grandes bancos, grandes fundos de investimento fizeram? Iam lá, tomavam esse dinheiro barato em ien, convertiam em dólar, né, ou em qualquer outra moeda, mas a maior parte foi em dólar, e compravam títulos públicos americanos que, por outro lado, estavam com a taxa alta. Basicamente é isso. Então, você pegava um dinheiro a poucos por cento e comprava uma taxa de juros com baixo risco a 3%, 4%, que para fundo em termos de segurança, já é considerado muito bom, em moeda forte ainda, tem pouco problema de desvalorização, né? Não só isso, como depois de comprar, o dinheiro continua barato por vários e vários anos, o cara vai lá e pega, compra ativos de risco, compra emergentes, então é uma liquidez que tem, né? O mercado fica muito líquido, tem muito dinheiro barato, então, para não usar o próprio dinheiro, os bancos se alavancam, os fundos se alavancam, né? Alavancam é pegar dinheiro emprestado para investir e ganhar no diferencial de juros. Tá? Isso aconteceu no mundo durante muito tempo, mas agora, como os juros futuros japoneses estão subindo, acontecem dois movimentos. O primeiro movimento é os próprios fundos gigantes japoneses que buscavam maiores rentabilidades fora, por exemplo, nos Estados Unidos, né, no título americano, agora podem comprar em casa sem o risco cambial, por exemplo, com muito mais proximidade ali e tal, conseguem 3,5 para 30 anos. Então, o movimento que já começou tem vencimentos de fundos de juros dos títulos americanos desses fundos, eles não renovam, eles trazem o dinheiro de volta para o Japão para investir em títulos japoneses. Ou seja, vai secando a liquidez dos Estados Unidos, vai diminuindo a liquidez ali para títulos, ou eles vendem mesmo os títulos, devolvem o título para o Fed, pegam o valor e levam de volta para o Japão. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é, como eu falei, esse carry trade, esse ganho de diferencial de juros entre tomar e investir, também vai ficando mais caro. Ele fica mais caro, então ele para de valer a pena. Então, as estruturas têm que ser desmontadas. Para essas estruturas têm que ser desmontadas,
quem pegou o empréstimo tem que devolver o empréstimo, então ele vai vender o ativo que ele comprou, mais caro ou mais barato, não importa, mas ele vai ter que devolver o valor de volta lá para o Japão, de qualquer forma, para encerrar esse carry trade, principalmente os carry trades que estão dando, né, que antes estavam dando bom e agora não estão dando mais resultado tão bom. Então, esses dois grandes movimentos podem encerrar uma fase de muita liquidez no mercado, que ajudou a vir dinheiro para o Brasil, para a Bolsa do Brasil, que ajudou a ir dinheiro para a Bolsa dos Estados Unidos, para comprar principalmente essas ações de IA e tal. Então, tem outras. A gente fala em finanças, que essa é a primeira consequência, segunda consequência, terceira consequência. Se você ouvir alguém da Faria Lima falando primeira derivada, segunda derivada, terceira derivada, é justamente isso, são as consequências, níveis de consequência. Em última instância, isso pode prejudicar os Estados Unidos, pode pressionar o Fed a ter que deixar os juros mais soltos por mais tempo para conseguir que a liquidez não vá embora, ficar acima dessa taxa de juros longa do Japão, não para isso continuar acontecendo, mas para desarmarem menos operações, entendeu? Então, isso pode ser uma armadilha para o Fed, vai acontecer aos poucos, não vai acontecer de uma hora para outra também, né? Não tem como vender um trilhão em títulos que o Japão tem, que é o maior comprador de títulos do mundo americano, e repatriar de uma hora para outra, nem vale a pena, às vezes você está com uma marcação de mercado ruim ali, enfim. Isso vai acontecer ao longo do tempo, ou seja, podemos ter ao longo do tempo menos liquidez disponível, e o primeiro lugar que essa liquidez seca são nos países emergentes, porque tem mais risco. Enfim, ficar de olho nisso, vamos acompanhar de perto para a gente para a gente conseguir se proteger antes, etc. O novo presidente do Fed, né, vai ser escolhido ali, a segunda coisa para a gente ficar de olho, novo presidente do Fed nos Estados Unidos, vai acabar o mandato do Jerome Powell, e o Trump vai poder indicar um novo presidente do Fed. Vamos ver qual vai ser a escolha, se ele vai escolher um cara fiel a ele, se ele vai escolher um cara técnico, fiel a ele, mas mesmo assim técnico, né? Vamos lá, essa escolha pode definir muita coisa, né? Vamos ver como os mercados vão reagir a essa escolha também, isso é uma coisa importante. Perspectivas lá de corte de juros, um pouquinho maior do que aqui, talvez, mas vai ter essa troca em breve, vamos ver o que vai sair dali. Aqui no Brasil, basicamente são as eleições, né? A gente vai ter uma eleição daquelas grandonas, presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, mas principalmente na esfera federal. A gente pode ter uma troca de governo, né? A gente pode ter uma continuidade do governo Lula, ou pode ter uma troca de governo que pode significar uma mudança grande aí na forma de tomada de decisão da economia, na forma de tomada de decisão fiscal. A gente sabe que mesmo independente do governo que entrar, a gente vai ter um 2017 bem desafiador em termos de orçamento, em termos de dívida, em termos de gasto público. Tem a reforma reforma tributária, né, que está entrando esse ano, que está começando a aparecer esse ano, vai gradualmente, até, se não me engano, 2029, 2030, ela vai tomar conta aqui do país. Então, essas três coisas a gente tem que ficar bem de olho. Aqui, o Brasil, as perspectivas especificamente para o Brasil, né, eu quero falar aqui da projeção da XP, né, projeta a Selic em 11% ao final de 2027, ou seja, final do ano que vem, a Selic ainda em 11%, ou seja, em 2 anos a gente vai manter a Selic ainda assim acima de 10%, né, que é uma taxa bem alta, e a previsão de inflação é ficar dentro do teto da meta, né, que é 4,50, nesses 2 anos. Então, a gente ainda vai ter uma taxa de juros alta, mais baixa, obviamente, do que agora, mas ainda assim alta. As perspectivas de eleição, né, que nem eu falei ali, e por último, né, a gente olha o lado fiscal aí, né, como eu disse, né, cumprir a meta do resultado primário ainda não vai ser suficiente para estabilizar a dívida pública, né? Ela está numa tendência crescente em relação ao PIB, faz muitos anos já, mas não tem voltado, né? Não tem nem estabilizado. O principal é estabilizar, ela parar de subir e começar a estabilizar, e obviamente depois, com um controle bom de mercado, começar a cair. Controle bom fiscal começar a cair. Então a gente fala, mas o Japão tem 200% da dívida do PIB, Estados Unidos e tal, sim, mas nas finanças internacionais, na macroeconomia global, a confiança vale muito, né? Acho que eu falei isso aqui várias vezes, né? A confiança naquilo, né? Que aquilo está estabilizado, que a moeda está estabilizada, que as decisões de longo prazo
e as decisões que vieram de longo prazo foram feitas mais ou menos de acordo com algo coerente, né, no próprio país. Isso faz muita diferença para os investidores, né? E o Brasil não tem isso, a gente tem muita volatilidade, a gente não tem grau de investimento, perdemos grau de investimento, nunca mais recuperamos, né? Então, todas as questões aumentam bastante a tensão aqui no Brasil para esse ano também ficar de olho. Não deve ser um ano como aquele que eu mostrei ali no primeiro slide, de ótimos rendimentos em quase todas as classes de ativos. E por último aqui, uma volta pelo mundo, né? A gente gosta de falou bastante da Argentina no passado, e o resumo é que eles terminaram o ano melhores do que começaram, né? Teve um menor nível de risco soberano em 7 anos, teve queda da pobreza, aumento da classe média na região de Buenos Aires, conseguiram equilibrar ali um pouco o câmbio. Então foram boas notícias para a Argentina, né? A bolsa lá se recuperou, o risco soberano, né? O risco dos títulos começou a cair, ainda está muito ruim, mas começou a cair. Então foi uma boa notícia também. Conseguiram acordo com a FMI, conseguiram acordo com os Estados Unidos. Tem que agora conseguir, né, fazer com que o dólar fique dentro da Argentina, que mais dólar entre para a Argentina, e corte de gastos bem alto, controle fiscal grande. O Milei teve uma ótima eleição lá, né? A eleição foi muito favorável para ele, para o partido dele, apesar de ainda não ser o ideal para as reformas que ele quer passar, mas ele já consegue ali com alguma articulação uma maioria que ele não tinha antes, né? Então passava muita coisa que eram coisas que não eram tão benéficas para o governo dele. Bom, é isso. Chegando aqui ao final, estourei 1 minuto e 40, desculpa aí, mas era bastante coisa para falar. Desejo um ótimo 2026 para todos, muitos bons negócios, muita saúde, paz e tranquilidade para a gente tomar nossas decisões. Não falei sobre produtos hoje, tá? Não coube aqui, mas estou à disposição para a gente rever produtos, ver o que é melhor para esse cenário, para fazer algum tipo de mudança aí importante para nossa carteira, tá bom? Um grande abraço para vocês, tudo de bom e até semana que vem, se Deus quiser. Até logo.